Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, que a força do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Meu nome é Edson, eu sou líder de área da rede de casais, e é com muito amor, com muito carinho no meu coração que eu estou aqui para gravar para você esse vídeo, conversar um pouquinho a respeito do estudo da nossa célula essa semana. O nosso tema dessa semana vai falar sobre carisma e espiritualidade das células. Mas, em primeiro lugar, eu queria lembrar para você que nós estamos iniciando o mês de outubro. E nesse mês de outubro, a nossa igreja vai falar bastante sobre o ser missionário. Sobre eu e você sairmos para anunciar a palavra de Deus. Eu e você, cristãos batizados, temos conosco a obrigação, o dever e o chamado de anunciar Jesus Cristo em todos os lugares onde nós formos. Ser missionário é viver para Cristo. Não é só você pegar, sair e ir para outro país, não é só você dedicar 100% à vida religiosa, mas é você ser cristão, ser missionário de Cristo onde quer que você vá. Ou seja, aonde pisar as plantas do seu pé, dos seus pés, você tem o dever, a obrigação de anunciar Jesus, com o seu jeito de ser, com o seu modo de falar, com as suas atitudes, ou seja, vivendo a transformação que Cristo fez na sua vida. O carisma de Cristo missionário do Senhor tem que estar conosco todos os dias. E a nossa igreja vai lembrar bastante disso no mês missionário. Mas para a gente entender um pouquinho o nosso ensino de hoje, que é carisma e espiritualidade, eu começo te perguntando, o que é carisma? Carisma, para que a gente tenha uma maneira bem prática, bem simples da gente entender. Carisma é um dom divino, uma graça, uma habilidade que o Espírito Santo nos concede, para que a gente seja pessoas melhores, estar à frente de tudo, não. Em primeiro lugar, os dons e os carismas, eles vêm nos converter, transformar o nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, nossas atitudes diante de Deus, para que depois a gente possa, com eles, ter coragem, ter força para estar anunciando Jesus. Carismas são presentes de Deus, é uma graça que Deus nos dá para que a gente possa se tornar missionário, para que a gente possa testemunhar, levar a palavra dele com eficácia. Presentes de Deus. E o que é espiritualidade? Espiritualidade, meu irmão, é o caminho que você percorre para chegar até Deus. Você quer ter um encontro com o Senhor, você quer estar diante dele, e aí você descobre a espiritualidade, o meio, o método que melhor te ajuda para estar diante de Deus. Eu posso dizer que a espiritualidade é o combustível da nossa fé. Você vai ver que tem irmãos que se encontram com Deus através da contemplação, através da adoração, mais silencioso ele num canto. Tem irmãos que se encontram com Deus através do grande louvor, da oração em voz alta, através dos trabalhos missionários, do trabalho de ajuda àquele que mais necessita. Então, a espiritualidade é aquilo que te leva a estar com Deus. Carismas, presente de Deus para nós. Espiritualidade, o caminho, o transporte que nos leva até Deus. Mas quais são os carismas e a espiritualidade das células? O que nos move? O que nos faz diferente? O que nos faz caminhar? Eu te convido a pegar um texto que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículos de 42 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 até 47. Vou ler para vocês. Primeira comunidade. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os dias... Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e os dividiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor a cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Essas são palavras do Senhor. O que o Lucas quer falar para nós nesse texto de hoje? Com certeza você já viu, você que é frequentador, que é membro de célula, você que é líder, você já viu esse texto aqui, até colocando que aqui nesse texto nasciam as primeiras comunidades, as primeiras células. Mas o que o autor quer narrar para nós?
Para que a gente consiga entender melhor isso, é necessário que você leia o capítulo 2 inteiro. Se você for ler o capítulo 2, você vai ver que esse capítulo 2, Lucas inicia narrando o dia de Pentecostes, a chegada do Espírito Santo. Estavam ali reunidos, escondidos, né? Os apóstolos estavam com medo, os seguidores de Jesus, ao ver Jesus ser preso, eles ficaram com medo, eles estavam ali escondidos, pensando, se fizeram isso com o mestre, o que vão fazer conosco? E aí veio o Espírito Santo sobre eles, e como língua de fogo pousando sobre cada um deles ali, eles foram batizados no Espírito. É interessante que a narração de Lucas coloca que a partir daquele momento, aqueles homens e aquelas mulheres, que eram mais ou menos aí na faixa de 130 a 140 pessoas, eles saíram a anunciar as maravilhas de Deus e o que Jesus tinha feito por meio deles. Num outro pedacinho desse mesmo capítulo 2, você vai ver que Pedro, inflamado pela ação do Espírito Santo, Pedro, ele testemunha na sua primeira pregação, no seu primeiro discurso, ele testemunha a riqueza do amor de Deus por cada um de nós na pessoa de Jesus Cristo. E depois daquele discurso, se eleva daquela pregação, depois daquela pregação, se eleva para mais ou menos 3.000 pessoas, aquelas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Aí chegamos até o texto que nós estamos aqui hoje. É importante dizer para você que todas essas pessoas que a gente vê nessa comunidade aqui, elas já tinham experimentado a força do Espírito Santo de Deus. Ou seja, para eles chegarem aqui nessa harmonia, nessa qualidade de vida aqui, foi necessário que eles experimentassem, que eles se entregassem à ação do Espírito Santo de Deus. Lucas, nessa narração, ele nos mostra alguns exemplos de carismas, alguns exemplos de espiritualidade que tem nessa comunidade. Mas a coisa mais importante que Lucas quer falar para mim e para você, homens e mulheres desse século, é a seguinte coisa: que sem a ação do Espírito Santo, eles dessa primeira comunidade, e nem nós, conseguiremos viver o projeto de amor de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos convence de que a salvação é nossa e do amor de Deus por nós. Sem a ação do Espírito Santo, com certeza esses homens e essas mulheres não iam conseguir dar esse primeiro passo, não iam conseguir enfrentar as barreiras. É importante dizer que a vida deles não ficaram fáceis. A vida deles não se tornaram uma maravilha, não mudou assim, agora tudo é ótimo, tudo não. Eles continuaram tendo doenças, passando por dificuldades, sendo perseguidos, mas mesmo assim eles viviam uma comunidade de sonho. Por quê? Porque o Espírito Santo tocava, agia, curava, libertava os corações deles. Era o Espírito Santo que tocava em cada um desses participantes. Então o que o apóstolo está dizendo para mim e para você, ele está até nos perguntando, é o seguinte: quer que a sua comunidade seja transformada? Eu digo a sua primeira comunidade, a sua casa, quer que ela seja transformada? Quer que a sua célula seja um lugar de cura, de libertação, onde Deus age em primeiro lugar? Quer que a sua paróquia, o movimento que você participa, seja transformador? Quer ter a sua vida transformada? Primeiro passo, se renda à ação do Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo penetre na tua vida, deixe que o Espírito Santo tome conta de você. A narração de hoje é um convite para nos abrirmos à ação do Espírito Santo, sem a qual, irmãos, é difícil, sem a qual é quase impossível, sem a qual eu vou dizer para você, você vai tentar, mas não vai conseguir. Porque em primeiro passo você luta contra a sua natureza, de homem pecador, de homem que todos os dias tem que falar não para o pecado. O Espírito Santo, ele quer nos auxiliar, ele quer nos pegar pela mão. Dou um exemplo simples para você. Você imagina uma criança que está aprendendo a andar. Ela dá os primeiros passos, cai, dá os outros passos, cai. Mas daí vem a mãe, ou vem o pai, auxiliando essa criança do lado ali para a criança não cair. A criança vai cair, ela segura, a criança vai para um lado, ela vai. O Espírito Santo é esse conosco. A gente vai começar a caminhar na fé, a gente vai começar a andar na fé, e quando a gente for cair, o Espírito Santo nos auxilia. Por isso é tão importante, por isso que antes de chegar aqui nesse versículo, Lucas narra bem a ação do Espírito Santo, e ele coloca que o Espírito Santo agia naqueles corações. Aquelas pessoas tinham sido transformadas por ação desse Deus Todo-Poderoso, que é Espírito e quer estar conosco, quer nos auxiliar a entrarmos no céu. Eu chamo a atenção para você, o último versículo que diz assim: e o Senhor a cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação.
O Senhor quer fazer isso nos dias de hoje, quer juntar muitos outros, quer me tornar e te tornar um missionário de Cristo, para levar a palavra dele, para levar o amor dele àqueles irmãos que estão perdidos, longe dele. Pessoas que muitas vezes, como eu e como você, foram batizadas, mas o mundo as roubou da igreja, as roubou de Cristo. Mas para isso a gente tem que estar apto, cheio da graça do Espírito Santo. É isso. A ação do libertador, nesse texto aqui, a ação libertadora do Espírito Santo fez com que homens e mulheres perseveravam fielmente na doutrina de Cristo. Fez que eles sentissem vontade de todo dia estar nas reuniões, na fração do pão em comum. Fez com que eles perseverassem nas orações diárias, na busca por um Cristo verdadeiro. A ação do Espírito Santo no coração deles fez com que eles acreditassem e vissem os milagres de Cristo acontecer, os prodígios de Deus acontecerem a todo momento naquela comunidade. A ação do Espírito Santo os tornou pessoas unidas, em que colocavam todos os bens em comum ali. Eu tenho, posso ajudar meu irmão, eu consigo, eu vou ajudar o outro. Eles tinham alegria, eles tinham a paciência para um para com o outro, por quê? Porque é a ação do Espírito Santo. Né? Nesse texto, a gente vê os carismas que eu falei para você, que são presentes de Deus, ferramentas que Deus coloca, que o Espírito Santo coloca à nossa disposição para nos auxiliar nessa pregação, nessa vida de comunidade. E a gente vê também a espiritualidade. A gente vê o caminho que eles buscaram, que eles trilhavam para chegar até Deus. Né? A gente vê muitas ações do Senhor. A gente coloca assim, o texto coloca que eles viviam em orações, que eles se reuniam na casa para partilhar o pão. O que a gente busca hoje, que é a Sagrada Eucaristia, que seria essa partilha do pão, eles partilhavam na casa, eles achavam o caminho. E hoje o Senhor quer colocar isso para mim e para você também. As nossas células, a nossa paróquia, as nossas comunidades têm que ser o lugar perfeito de encontro e de harmonia daquele que ainda não conhece Jesus, daquele que ainda não foi libertado pelo poder de Deus e o Deus que o ama. Meus irmãos, é certeza, Deus está presente na sua célula, Deus está presente na nossa paróquia, na nossa igreja. E tem muitos irmãos nossos que estão longe, precisando encontrar com esse Deus. Você é chamado a ser esse missionário, você é chamado a viver esse carisma de missão, esse carisma de saída, de não ficar só no seu lugar, mas ir ao encontro daquele que está longe de Deus. De repente a pessoa que está longe de Deus é um filho seu, é um irmão seu, é uma cunhada, é uma pessoa de sangue, ser uma pessoa da sua própria casa, e você é chamado a levar esse Deus que ama, esse Deus que busca, esse Deus que é todo amoroso por esse povo. Qual é o carisma da célula? Qual é a nossa espiritualidade? O nosso carisma é buscar aqueles a quem o Senhor nos mandar. É sair de nós mesmos e ir lá. Você pode dizer, mas eu não sei pregar, irmão, eu não sei falar, como é que eu vou fazer? Você vai com o seu sorriso. Você vai com o seu canto, você vai com o seu coração aberto, você vai com o seu ombro disposto a ouvir e apresentar para o irmão. Você vai em busca daqueles mais necessitados, você vai em busca daqueles que querem viver em comunidade. O nosso carisma é juntar pessoas para o exército de Cristo. Essa é. Mas se você olhar dentro de você, eu tenho certeza, se você olhar dentro de você, muitas vezes você pode estar perguntando, mas eu não tenho carisma nenhum, eu não tenho dom. Mas se você olhar dentro de você, você é uma pessoa cheia de dom. Você é uma pessoa rica de dom. A palavra de Deus vai falar para nós assim, que a partir do momento em que a gente tem um encontro pessoal com Jesus, a partir do momento que a gente aceita o Espírito Santo, não vai faltar dom nenhum para nós. Ou seja, você tem, eu tenho, e Deus quer usar o que você tem e o que eu tenho para chegar até aqueles menos favorecidos. Qual é a nossa espiritualidade? Aí eu posso dizer para você com certeza, se abre para a ação do Espírito Santo, e se você sentir vontade de levantar suas mãos e louvar a Deus em voz alta, esse é o seu lugar. Se você sentir vontade de dobrar o joelho diante do Santíssimo e ficar horas e horas ali no silêncio do seu coração, a célula é o seu lugar. Se você sentir vontade de amar a Deus na pessoa do seu irmão, dando um banho numa pessoa, num morador de rua, aqui é o seu lugar. Não importa, meu irmão, o importante é que você se abra e deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar. Seja um missionário de Cristo. Deixe Deus te usar. Recapitulando para que você não perca, para que você não se perca. Carismas, presentes e habilidades que Deus nos dá. Espiritualidade, caminho que nos leva até Deus. A união dos dois
com a ação poderosa do Espírito Santo, que você já recebeu lá no dia do seu batismo, nos leva a ser missionários, nos leva a ser evangelizadores, nos leva a crer que Deus age, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma e que há um Deus gigante, rico, 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 rico em amor por cada um de nós. Se você é líder de célula, se você é coordenador de célula, líder de área, se você é membro de uma célula, Deus está te chamando a fazer a diferença no nosso mundo de hoje. O nosso mundo que a gente olha tem tantas coisas negativas. Deus está te chamando a ser diferente. Deus está te chamando a ser mais um soldado no exército de amor que Ele tem. Deus está te chamando a vir, dar o primeiro passo. E o primeiro passo é levantar as mãos, abrir o coração e falar: Espírito Santo, eis-me aqui, faça-se em mim tudo, faça-se, e deixar que o Espírito Santo te conduza. É uma aventura? Não, é um caminho certo. Vai ter dificuldades? Pouquinhas, porque Deus marcha à nossa frente. Ele pega todas as dificuldades e todas as durezas. A nossa recompensa, encher o céu. A nossa recompensa, transformar o nosso mundo. A nossa recompensa, ver que o sacrifício de amor de Jesus da cruz não foi em vão. E a gente vai estar semeando um mundo novo, semeando uma vida nova. As nossas células, a nossa igreja tem que ser lugar de cura, libertação, pela ação do amor transformador de Deus e pela força do Espírito Santo de Deus. Vamos observar nesse texto umas particularidades, mas a gente observa assim que através das orações diárias, das idas daquele povo à casa do Senhor, da busca pela doutrina, pelo conhecimento da doutrina e da participação na fração do pão, aqueles irmãos, eles fortaleciam a espiritualidade. E eu te convido a fazer a mesma coisa. Através da divisão dos bens, através das orações, dos momentos de partilha, das alegrias, através de receber as pessoas sem julgamento, sem nada, aqueles irmãos, eles fortaleciam os carismas. E nós somos convidados a fazer a mesma coisa nos dias de hoje em nossa célula. Olha ao seu redor, meu irmão, minha irmã. Olha quantas pessoas precisam conhecer o amor de Deus. Olha quantas pessoas necessitam ser curadas pelo amor de Deus. O carisma da célula vai nos levar, vai pedir, vai fazer arder dentro do nosso peito a vontade de estar comunicando Jesus e Jesus ressuscitado para todas essas pessoas. Abramos o nosso coração, abramos a nossa mente e vamos pedir ao auxílio do Espírito Santo para que isso aconteça em nossas vidas no dia de hoje. Eu te convido nesse momento, aí onde você está, do jeito que você está, para que você faça uma oração comigo. Se você quiser, você apenas vá me acompanhando na oração, mas se você já tem o hábito de orar, eu te convido a orar comigo, pedindo isso, pedindo para que o Espírito Santo venha agir em nós. Amado Deus, amado Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, pedir a tua ação, pedir a tua unção, e pedir, Pai, que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa estar derramando sobre os nossos corações o dom do entendimento, o dom da sabedoria, Senhor. Para que tudo aquilo que nós ouvimos hoje, para que tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração possa produzir frutos dentro de nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque no nosso coração um desejo muito grande, um desejo infinito de estar propagando, de estar difundindo a tua vontade, o teu amor, de estar pregando Jesus como Senhor, como solução de todas as coisas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abra o entendimento para que todos os dias a gente possa pedir auxílio e sentir e se entregar ao auxílio do Teu Espírito Santo. Eu te peço ainda mais, Espírito Santo de Deus, conduza a nossa igreja, conduza as nossas paróquias, conduza as nossas células, Espírito Santo. Que o Senhor, Espírito Santo, possa estar agindo no coração daquele coordenador de célula, daquele líder de área, daquele líder de célula, daquele membro que ainda está indeciso, que ainda está querendo voltar para o caminho do mundo. Eu te peço, Espírito Santo, toca no nosso coração, toca na nossa vida. E que em nome de Jesus o Senhor possa transformar as nossas células, a nossa paróquia, a nossa igreja, na casa do Senhor. Lugar onde aquele que não conhece possa se encontrar com um Deus que é amor, com um Deus que é felicidade, com um Deus que quer todos nós junto dele. Eu te agradeço, meu irmão, te agradeço, minha irmã, por esses minutinhos que nós passamos junto aqui. E peço do fundo do meu coração que você escute o chamado do teu batismo, o chamado do Espírito Santo para você hoje, para você sempre. Você é um missionário de Cristo e Deus quer te usar. Que pela intercessão de Nossa Senhora, você possa dizer sim para Deus todos os dias.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os homens pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fique com Deus.